Fala galera, nós estamos aqui para mais uma meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. Eu tenho certeza de que você está colocando em prática cada ensinamento que você tem recebido, você já está vendo a diferença na sua vida. E nós estamos hoje no dia de número 83 para poder passar para você mais esse ensinamento de fé. Lembrando, antes de começarmos, que se você não tem o seu exemplar, você pode estar adquirindo numa Universal mais próxima de você, ou então pelo site arcacenter.com.br. Vamos ao capítulo de hoje? O título de hoje diz assim, olha, a lei da fé. E ele começa com um versículo que fala assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Aí o bispo, ele colocou aqui nesse capítulo o seguinte, ele diz assim, olha, nem todos os que dizem ser da fé possuem fé, e há os que dizem não ter mais fé e de fato a têm. Apesar de a fé ter seus mistérios e segredos, uma coisa é certa, quem é da fé não sente, toma atitude e obedece. Atitudes que não dependem do que sentem. Trata-se da pura obediência. Obediência pela fé. É a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Aí ele mostra aqui que o Senhor Jesus nos deixou um grande exemplo. Ele diz assim, ó, veja o exemplo dado por Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se-lhe ao segundo, disse-lhe o mesmo. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo. Declarou-lhes então Jesus, em verdade vos digo que ladrões e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso está em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 ao 31. Quer dizer que quando malfeitores obedecem à palavra de Deus, chegam primeiro no reino de Deus do que muitos que se dizem da fé. Aí ele diz mais assim, olha, o mesmo também se deu com Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Hebreus 11, 8. Note que sua fé era seguida de obediência. Abraão acreditou na promessa e partiu sem saber para onde ia. A maioria que se dizem cristãos tem carregado uma vida amaldiçoada, porque acredita na palavra de Deus, mas não a obedece. Desobediência foi, é e continua sendo a causa da maldição. Não há manifestação de fé sem obediência, assim como não há obediência sem atitude de fé. E ele conclui dizendo, é a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele deixa claro, e o Espírito Santo, por intermédio do Bispo Macedo, deixa claro e evidente de que não adianta eu ter fé para poder até mesmo operar milagres e alcançar algumas bênçãos aqui na terra se eu não tenho fé para obedecer. É a obediência que chama a atenção de Deus. Se a gente parar para observar toda a trajetória de Abraão, a gente vai conferir que Abraão não curou ninguém, Abraão não ressuscitou ninguém, Abraão não abriu o mar vermelho, não fez fogo cair do céu, porém, no final de tudo, foi considerado o pai da fé, porque a grande característica de Abraão, que agradava tanto a Deus, era a obediência. Se você for obediente, então você tem a fé que agrada a Deus, que vai garantir para você uma vida de qualidade e, acima de tudo, a salvação da sua alma, tá certo? Que Deus abençoe a todos, ficamos aqui com mais essa meditação e até amanhã em mais um capítulo do livro Pão Nosso para 365 dias. Deus abençoe.